Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 1. Amém? A palavra do Senhor diz: naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Amém? Obrigado, irmã. Deus abençoe. Oremos. Pai, muito obrigado por esta noite, por esta oportunidade. Que o Senhor Deus possa falar conosco através da Tua palavra, Senhor Deus. Que esta palavra seja o pão, seja o alimento, seja, ó Deus, aquilo que vai refrigerar a nossa alma, que vai nos trazer a paz espiritual. Que a Tua palavra, Senhor Deus, que é mais cortante do que a faca de 2 gumes, ela possa penetrar no mais íntimo do nosso ser, e assim nos abençoar, Pai. Que possamos, assim, ó Deus, através da Tua palavra, sermos corrigidos, redarguidos, e assim moldados pelo Senhor, para que possamos, ó Deus, a cada dia sermos mais parecidos contigo. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos alimenta agora, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Nós estamos acompanhando o Evangelho de Marcos, e no finalzinho ali do capítulo 7, nós podemos nos deleitar com uma história maravilhosa, onde Cristo, Ele curou um homem que era surdo, que era gago, tinha dificuldade de falar, e ali naquela região sirofenícia, a região dos gentios, além de Decápolis, ele pratica aquela cura, e a partir dali ele vem de volta, ele vem caminhando, ele vem rumo agora à parte final do seu ministério. Ele já estava caminhando a partir desse capítulo 8, agora a gente vai ver Jesus voltando já para Jerusalém, onde ele vai ali se apresentar diante daqueles que iriam matá-lo. Pois bem, hoje nós podemos ver que Jesus, ele continua trabalhando na vida de todos, e o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele vai dizer com a própria, ali de punho, com a sua própria boca, ele diz: eu tenho compaixão dessa multidão. É o primeiro ponto que nós podemos verificar nesse texto. Se você olhar o Evangelho inteiro, você vai ver sempre na terceira pessoa: ele tem compaixão, ele teve compaixão. Nesse texto, o próprio Cristo, na primeira pessoa, ele vai dizer: eu tenho compaixão desse povo, dessas pessoas. E quando nós olhamos, meus amados, para esse texto, nós podemos crescer naquilo que ele vai nos ensinar. É um texto rico, maravilhoso. Talvez você vai dizer assim: pastor, mas lá no capítulo 6 a gente já ouviu uma história semelhante a esta.
não é a mesma história, é outra história. Aqui nós estamos tratando da segunda multiplicação de pães e peixes, e o Senhor está operando ali no meio do seu povo, né? Então Jesus ele continua o curso da sua evangelização com seus discípulos ali no território gentil, e nós podemos compreender, também vale a pena lembrar que estes homens eles foram criados ali uma doutrina judaica, e jamais um judeu iria estar iria estar ali junto com o povo gentil, né? Eles foram doutrinados exclusivamente para que eles pudessem entenderem ali a salvação e acharem que a salvação era apenas para eles. Mas Jesus ele sai do foco, ele sai do meio, ele vai até a região dos gentios e vai dizer: a salvação não é apenas para alguns, a salvação é para todos, né? Inclusive para nós hoje, né? E aqui no capítulo 8 de Marcos é a metade, né? Metade do Evangelho de Marcos. Nós chegamos na metade. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, e aqui é o capítulo, como eu já falei, o capítulo da transição. A partir daqui Jesus começará a sua jornada para a cruz, e nós sabemos que o tempo aqui na terra é curto. Por isso é importante que os discípulos tenham mais entendimento da missão de Jesus. E aqui nessa história, Jesus ele revela para os seus homens que assim como ele teve compaixão dos judeus, ele também tem compaixão dos gentios. Jamais, né, como eu falei, um mestre rabino se preocuparia em providenciar comida para um grupo de pessoas que não pertenciam ao judaísmo. Era algo muito fechado, era uma religião muito realmente restrita apenas para os judeus. E o interessante é que os judeus eles não abraçaram essa ideia, eles não ficaram ali, sabe, eles não aprenderam, eles não entenderam que a salvação estava ali diante deles, eles não compreenderam que Jesus, aquele Cristo, seria realmente o Messias enviado, e eles rejeitaram a luz, eles rejeitaram a salvação, eles rejeitaram o Senhor Jesus. Muitos estão rejeitando o Senhor Jesus, mas muitos estão nesse momento aceitando a Cristo e estão entregando suas vidas ao Senhor Jesus. Eu vi uma história essa semana, o pastor colocou ali que na sua igreja uma senhora de 106 anos, enquanto o pastor estava pregando, ela estava dizendo glória a Deus, aleluia, e no final ela entregou sua vida a Jesus, e ela glorificava o Senhor e dizia glória a Deus, porque o Senhor me fez viver 106 anos, para que eu tivesse consciência, para que eu pudesse entender que seria necessário entregar a vida a Jesus Cristo, né? Não espere 100 anos, não espere 106 anos, não espere mais. Se você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, entregue enquanto é tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu tenho visto aí também as notícias, né? E daqui a pouco pode chegar no estado do Piauí essa ordem de que não poderemos mais nos aglomerar, né? Isso com certeza atingirá os cultos. Nós não poderemos ter mais cultos, né? Claro, a gente sabe que é só lavar as mãos, é só usar o gel, mas daqui a pouco não vai ter mais nem gel, porque a coisa está ficando muito disputada. Então assim, alguns estados já estão parando, né? O povo já não está mais se reunindo, e eu fico preocupado com a igreja que poderia estar nesse momento aproveitando a oportunidade enquanto pode cultuar, porque daqui a pouco vão estar assistindo pela televisão, pelas mídias. Tudo bem, é a situação, é o momento, são as circunstâncias, mas nós poderemos estar perdendo muito com isso, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? A Bíblia diz que um dia as pessoas procurarão na Bíblia e não encontrarão mais nada. Então a oportunidade que temos de estarmos juntos
É hoje, temos que servir ao Senhor. Hoje, temos que glorificar hoje, porque amanhã nós não sabemos como será. Amanhã nós não temos conhecimento de como será. Eu só compreendo uma coisa: a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra o povo de Deus, ela terá sucesso. Então eu creio no poder do nosso Deus, no poder do nosso Senhor. E quando acontece esse tipo de coisa, aí é que a igreja cresce, aí é que ela cresce, perseguição que ela cresce, é nos momentos de dificuldade que ela cresce. Sabe por quê? É o momento de botar o joelho no chão, é o momento de orar, é o momento de buscar ao Senhor, e ela cresce. Nós não podemos deixar também de olhar para o Senhor Jesus e acreditar no que Ele é capaz. Nosso Deus é capaz de todas as coisas. Amém? Nós podemos ver aqui alguma diferença, entre as duas multiplicações. Por exemplo, na primeira multiplicação ali de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 34, que vai até o 44, havia ali também uma grande multidão. E quando Jesus alimenta agora o povo aqui, havia também uma grande multidão, mas lá havia mais de 5.000 pessoas. Agora a palavra de Deus vai relatar aqui que havia pelo menos, ou cerca de 4.000 pessoas. Ou seja, havia também uma grande multidão ali. Não havia comida, no segundo momento também não havia comida. No terceiro momento, Jesus sente compaixão. Aqui também, sem sombra de dúvida, Melhor, no primeiro momento Jesus sente compaixão, e no segundo momento ele também sente compaixão do mesmo jeito. Porém, meus amados, há algumas diferenças também. Na primeira multiplicação, Jesus está lá no ambiente judaico. Na segunda multiplicação, ele está no território gentílico. Na primeira multiplicação, Jesus alimenta mais de 5.000. Na segunda, Jesus alimenta quase 4.000. No primeiro momento, Jesus usa 5 pães e 2 peixinhos. No segundo momento, Jesus usa 7 pães e alguns peixes pequenos. No primeiro momento, na primeira multiplicação, sobraram 12 cheios. Na segunda multiplicação, apenas 7 cestos cheios. No primeiro momento havia uma carência espiritual e leva a Jesus a fazer o milagre. E no segundo momento, a carência física leva a Jesus a fazer o milagre. No primeiro momento, as pessoas sentam na grama. Na segunda multiplicação, as pessoas sentam no chão. Aqui havia apenas um dia de ensino. No segundo momento, 3 dias de ensino. Então tem algumas diferenças. Nós podemos ver que Jesus ele vai falar também nos versículos 19 e 20, quando ele diz assim, no mesmo capítulo, ele fala: quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Então Jesus ele mesmo indaga, ele mesmo faz estas perguntas, e aí então ele lhes diz: vocês ainda não entendem? Quando a gente olha para esse número 12, a gente vai ligar à nação judaica, os 12 povos, as nações ali. E quando a gente olha a segunda multiplicação, a gente vai ver o número 7. E o número 7 na Bíblia significa um número de completação, um número completo, um número já que é detalhado para todos. Ou seja, Jesus está dizendo: esta multiplicação de pão, ou seja, a minha carne, o meu corpo, será dado não apenas para o povo judeu, mas a minha carne, o meu sangue, também será distribuído para os gentios, para todos aqueles que estão em todas as partes do mundo. Amém, queridos? Versículo 1, naqueles dias, nos dias da cura do homem que era surdo em Decápole, ali uma grande multidão se reuniu.
a fama de Jesus se espalhou, né? Principalmente depois que ele opera esse milagre ali com aquele ex-surdo, e as pessoas ali também desobedeceram ali o mandamento de Jesus. Ele diz: não contem para ninguém. Aí que eles saíram contando para todos sobre a cura, né? E muitos ficaram perplexos, ficaram admirados ali e vieram ver Jesus, né? Jesus, olhando aquela multidão, disse: vocês estão aqui há 3 dias, ou seja, aquele povo, a comida que eles tinham levado já tinha acabado, não tinha mais comida. E Jesus pensou: se eles voltarem para casa do jeito que eles estão, sem se alimentar, eles vão morrer no caminho. E aí então Jesus agora não vai mais operar o milagre por conta da espiritualidade, por conta de uma questão espiritual, mas ele vai estar operando o milagre por conta de uma necessidade física. Eu fico pensando, né? Não sei se vocês já viram na TV, mas quando tem um show de um famoso, as pessoas às vezes passam 3 dias ali na porta, né, do teatro, do clube, sei lá, do estádio de onde vai ser, e eles passam ali, eles dormem ali, eles ficam ali na fila para poder comprar o ingresso, né? E essa multidão aqui, eles estão agindo dessa maneira. Eles estão ali, sabe, esperando uma oportunidade para ver Jesus, para escutar Jesus. E eu fico perguntando: e nós? E nós? Como é que está essa sede em nós? Como é que está essa fome de ouvir a palavra de Deus? Como é que está esse desejo no nosso coração? Ou a gente justifica, né? Não dá, estou cansado. Não, estou passando por alguma dificuldade aqui. Não, eu tenho visita em casa. Não, está serenando, não dá para mim ir. Como é que está a nossa fome? Como é que está a nossa sede pela palavra de Deus? Nós temos que pensar. A Bíblia diz que nós devemos chamar a atenção uns dos outros, para que nós não venhamos fazer como os gentios, né? Aqui não como esses gentios aqui, mas os gentios de hoje, os gentios religiosos, aqueles que dizem que servem ao Senhor, mas não vão nem à igreja, que não se preocupam com isso, né? Aqui no versículo 2 e 3, essas pessoas já faziam 3 dias que estavam ouvindo e vendo Jesus ministrar, né? 3 dias, né? 3 dias. A gente olha que o povo estava com fome, né? Eu acho que eles já estavam pensando: o Senhor Jesus vai já embora e nós não poderemos ter mais esta oportunidade para cultuar o Senhor, né? Alguns deles vieram de longe, né? E aí então, viajando uma longa distância para verem Jesus, né? Eles também estavam cansados, eles também estavam com muita fome, eles já estavam ali numa situação que, se eles continuassem ali sem se alimentarem, eles iriam morrer, iriam desmaiar no caminho, iriam perder a vida ali. E Jesus, como ele sempre teve compaixão de nós, ele relata aqui com a sua própria boca, ele mesmo diz: eu tenho compaixão dessas pessoas. Você imagina aí, quem somos nós sem essa compaixão? Quem seríamos nós sem a compaixão de Cristo? Deus é Deus, e Ele continua sendo Deus. Se nós o quisermos, amém, Ele é Deus. Se nós não quisermos, Ele continua sendo Deus. Então nós temos que aproveitar esta oportunidade que sempre temos de poder ver o Senhor multiplicar o seu pão, o pão de cada dia que Ele tem nos dado, que não é apenas o pão de cada dia físico, não é apenas aquele pãozinho pela manhã, mas a palavra de Deus vai dizer claramente: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, queridos? Jesus, ele chama os seus discípulos ali, e ele mostra para os discípulos que ele vê essas pessoas como indivíduos que precisam de cuidado,
Ele não os via apenas como uma multidão, ele não vê como uma massa de pessoas, mas como cada um de maneira individual. Jesus, ele olha para nós, ele tem compaixão de nós, mas ele não olha para um todo aqui nessa questão. Ele olha para nós como ali de uma maneira individual, especial, olhando a necessidade de cada um de nós, alguns com necessidade de pão físico, alguns com necessidade de pão espiritual, alguns com a necessidade de ouvir a palavra, de compreender a palavra, de receber os seus ensinamentos, de crescer espiritualmente, e alguns que ele vê realmente que estão passando por situações difíceis, e ele tem cuidado de cada um de uma maneira especial, né? Quando a gente fala de compaixão, a compaixão ela sempre vai estar ligada também à ação, à atitude, né? Às vezes você pode pegar um telefone, ligar para alguém e dizer: como é que você está? Está tudo bem? Não, está tudo bem, está tudo tranquilo, estou em paz, está em ordem ou não, eu estou doente. E ali mesmo no telefone você diz: eu vou orar por você, sabe, Deus vai abençoar a sua vida. Mas aquele que tem compaixão, ele sente nas suas entranhas, ele sente no seu coração, e quando ele sente isso, ele não fica apenas em palavras, ele vai agir, ele vai buscar, ele vai ajudar a pessoa, né? Está precisando de quê? De um prato de comida? Ele vai conseguir um prato de comida para aquela pessoa, ele vai ajudar, né? Então a compaixão não é apenas um sentimento, um sentimento, eu estou sentindo algo por você, mas não é apenas isso, sabe? Jesus, ele olha para a multidão e ele diz: essa multidão precisa de mim, essa multidão eu os vejo como ovelhas sem pastor. E qual era o problema deles? Era fome. Então Jesus: eu vou matar a fome de vocês, né? Eu vou matar a fome de vocês. Amados, compaixão, né, é sofrer com alguém, e é diferente de simpatia, e compaixão leva a uma ação. No Salmo 103, versículo 13, diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó, né? Nós somos pó, ou seja, nós somos também pobres necessitados, né? E necessitados da sua compaixão, necessitados da sua misericórdia, né? Por isso que eu estou dizendo: quem seríamos nós se não fosse a compaixão, a misericórdia do Senhor, né? Jesus, ele diz: eles vão desmaiar, pois vieram de longe, né? Isaías 60, versículo 4: as nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços, né? Então, hoje a gente vê as igrejas vazias, as igrejas com poucas pessoas sem fome, sem sede. Sabe, você pode dizer assim: pastor, por que isso acontece? É particular, você não está aqui, né? Você está aqui porque você tem a vontade, tem um desejo, você sente o desejo de estar aqui, você quer se alimentar. E talvez você diga assim: pastor, e as outras pessoas que não querem, né? Nós temos que orar por elas, para que Deus dê fome e dê sede ali em seus corações, para que possam buscar o Senhor enquanto é tempo, né? Aqui a gente vê a ação de Jesus no versículo 4, ele faz a pergunta, quando ele faz a mesma pergunta ali no milagre anterior, quando Marcos e Mateus ali também não se preocuparam em responder essa questão, né? Mesmo que tivessem a tendência de ver a história, né? A gente fica se perguntando por que os discípulos não se lembraram do primeiro momento. A gente não sabe quanto tempo passou, se foi um dia,
se foi 2 dias, se foi uma semana, se foi um mês, se foi 3 meses, se foi um ano. Mas Mateus e Marcos não se preocupou em responder essa pergunta, né? Mas Mateus e Marcos se preocuparam aqui em relatar a história novamente, para que pudéssemos entender que Jesus, ele sempre vai multiplicar o pão, né? A qualquer momento da nossa necessidade, Jesus vai estar multiplicando o pão para as nossas vidas, né? E ele pergunta, lá vamos nós novamente, quantos pães vocês têm? Dessa vez eles não têm apenas 5 pães, mas eles têm 7 pães. E Jesus pega os pães, ele abençoa, ele pede que os discípulos façam isso novamente. Eles alimentam a multidão já não senta mais na grama, e agora ela vai sentar no chão e vai recolher ali os pães depois que se fartam. Quantos cestos de pães? Agora 7 cestos de pães. Só que tem um detalhe: os cestos de pães que eles vão recolher não são cestos pequenos, mas são cestos grandes, cestos que cabiam até uma pessoa dentro, né? E ali Jesus, ele multiplica a ponto de você olhar, foi menor? Não, foi mais. Os cestos eram grandes, cabia uma pessoa dentro. Provavelmente o mesmo tipo de cesto que desceram Paulo ali, né, quando ele estava fugindo. E eram muito, ou seja, a multiplicação, da segunda multiplicação, sobrou mais pães do que a primeira multiplicação. Então, meus amados, nós vamos concluir. E aqui os discípulos aprenderam algumas coisas. A primeira coisa que eles aprenderam, a divindade de Jesus, né? Aqui, Cristo, ele estava ensinando aos seus discípulos como viver. Jesus tinha compaixão, mas ele queria também que os seus discípulos tivessem compaixão das pessoas. Não é diferente hoje. Jesus teve compaixão e ele quer que a sua igreja, que os seus discípulos também tenham compaixão das pessoas, né? A segunda coisa, eles viram que Jesus se preocupava individualmente com cada um. Ou seja, às vezes a gente olha assim, todo mundo tem problema, mas às vezes você pode ajudar, você pode se dispor, você pode sair da sua casa, você pode ir lá, você pode tratar, você pode cuidar, né? E ele queria que os discípulos também pudessem ver isso. Imagine a grande multidão, mas Jesus conhecia o coração de cada um deles, assim como ele conhece o coração de cada um deles. Eles aprenderam também, eles viram que o propósito de tudo isso era para a glória de Deus, não era para a nossa glória, e nunca será para a nossa glória, né? Aqui uma grande multidão se dirigiu-se a ele, levando-lhe, né, ali os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados a caminhar, né, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificaram ao Deus, o Deus de Israel. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe grandemente, que o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, que tem olhado para nós, ele tenha também compaixão de nós, que ele ensine a sua igreja também a ter compaixão daqueles que perecem, daqueles que têm fome, daqueles que precisam da glória do nosso Deus. Amém? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus essa noite? Alguém no nosso meio? Tem alguém que deseja se reconciliar? Vamos então orar ao Senhor. Pai querido Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor, na nossa necessidade, sempre vai ter compaixão de nós e que sempre vai multiplicar o pão, porque o Senhor nunca vai deixar faltar em nossas mesas.
O Senhor nunca vai deixar faltar em nossos corações o pão vivo, esse pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta a cada dia. Pai querido, abençoa, Pai, aqueles que estão com fome nesse momento. Eu quero nesse momento, Pai, te entregar aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados. Pai, aqueles que estão cansados espiritualmente, aqueles que estão cansados psicologicamente, aqueles que estão cansados fisicamente. Quero te entregar, Pai, os doentes que estão nos hospitais, os mendigos que estão na rua, que estão no frio, na chuva, aqueles que ainda não comeram nenhum prato de comida, Pai. Que o Senhor possa ter compaixão dessas pessoas. Pai querido, eu quero te entregar também essa igreja, que ela tenha consciência do trabalho, da missão que o Senhor nos deu, porque Deus, precisamos ser um, como Tu és com o Pai, para que a Tua igreja cresça. É preciso que eles vejam em nós esta comunhão, Pai. Por isso trata da Tua igreja, Senhor Deus, cura a Tua igreja. Multiplica, ó Pai, no meio de nós o pão do amor, o pão da alegria de Te servir. Multiplica, ó Pai, o pão da comunhão. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos em paz, a termos, ó Deus, bons relacionamentos, que possamos Te servir, Senhor Deus, e que possamos crescer, e que possamos também ser um marco nessa comunidade. Que possamos, ó Deus, ser uma luz, um sal nessa comunidade, para que possamos abençoar muitas vidas como igreja. Obrigado, Pai, cuida também dos nossos familiares, daqueles que não Te conhecem, que este pão possa chegar também até as suas mesas, até os seus corações. Obrigado, Pai, por tudo, obrigado pelo dia que tivemos, obrigado, Pai, pelas dificuldades que tivemos, obrigado, Pai, pelo pão que o Senhor nos deste, e obrigado por este culto. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.